Jiddu Krishnamurti nasceu no sul da Índia e foi educado na Inglaterra. Nos últimos 40 anos, ele esteve falando nos Estados Unidos, Europa, Índia, Austrália e outras partes do mundo. Desde o início do trabalho de sua vida, ele repudiou todas as conexões com as religiões organizadas e ideologias, e disse que a sua única preocupação é libertar o homem absoluta e incondicionalmente. Ele é o autor de muitos livros, entre eles O Despertar da Inteligência, A Urgência da Mudança, Libertação do Conhecido e O Voo da Águia. Em diálogo com Krishnamurti está o reverendo Eugene, da Sociedade dos Jesuítas, diretor do Centro de Pesquisa Sociológica da Universidade de São Francisco, onde o padre Scarlett é professor adjunto de Sociologia. Você disse que para alcançar esse ver que estivemos discutindo, deve-se chegar a um estado no qual se está atento e livremente, ou atentos, sem escolha ao outro, talvez se pudéssemos assim falar, no qual pode-se dar uma atenção não dividida ao outro. Sim, sim. E antes de darmos o próximo passo, eu poderia dizer que estamos realmente não procurando por uma resposta à pergunta: o que está vendo? Não estamos procurando pelo próprio ver, que na verdade não é uma resposta. Existe uma resposta, Senhor, quando existe uma percepção real. O que é realmente? Existe uma resposta? Percepção não é a resposta. Devo insistir com você que percepção não é uma resposta. Mas existe percepção de o que é. O que é no mundo? O que é em mim? Sou o mundo e o mundo sou eu? Essa percepção não é uma percepção conceitual, mas percepção real. O mundo sou eu e eu sou o mundo. Não existe divisão entre mim e o mundo. Eu sou o mundo. Existe percepção. O que acontece nessa percepção? Isso é o que você está perguntando. É isto, Senhor? Estou perguntando, sim, o que acontece nessa percepção? É difícil para nós usar uma palavra porque, num sentido, por muito tempo, temos tomado o outro, nossas dualidades, nosso mundo, como algo dado, tomado como certo. E, por causa dessa predisposição de tomar as coisas como certas, acho que temos, num sentido, tornado isso impossível ou difícil para nós simplesmente percebermos. Está certo, sim. Mas uma vez que pudermos controlar isso e dizer que estamos realmente interessados na simples percepção que precede, todo conhecimento racional e lógico de qualquer tipo ou todas as nossas preferências e de todos os nossos preconceitos e de onde essas preferências não vêm. Então estamos prontos para perguntar. Ou melhor, não colocaremos isso. Não existe percepção se existe uma preferência. Não existe percepção se existe uma preferência, está certo? Uma preferência é o que precisamente torna a percepção impossível. É quando não quero percebê-lo. É claro, construo uma barreira. Construa uma barreira. Quer seja a barreira da religião, da política, a barreira do que quer que seja. Agora, se é verdadeiro que na busca de vê-lo, na busca da percepção de você, o que é preciso em mim não é o eu? Sim, isto é certo. E o que é preciso em você não é você. Sim. Então, quando falamos de tais coisas como percepção, não estamos de um modo ou outro falando de coisas como unicidade ou verdade. Eu não entraria nisso ainda. Para mim, parece, vendo que o mundo sou eu e eu sou o mundo, ou eu sou você, e quero dizer, vendo psicologicamente, seja eu um hindu, um budista, um cristão, somos o mesmo psicologicamente e interiormente, estamos todos no estado de confusão, batalha, miséria, sofrimento, com um sentido horrível, de solidão, desespero. Esse é o solo comum de toda a humanidade.
Existe essa percepção. Agora, o que acontece quando existe essa percepção? Isso é o que estamos tentando buscar explicar. Sem explicar isso. Isso é o que iremos compartilhar nisto. Existe a percepção da tristeza. Vamos pegar isto. Meu filho, meu irmão, meu pai morre. O que acontece, geralmente? Eu fujo disso. Porque não posso encarar esse senso de tremendo perigo de solidão, de desespero. Portanto, eu fujo. Fujo para a ideologia, para os conceitos, numa dúzia de maneiras. Agora, para perceber a fuga, apenas perceber, não verificá-la, não controlá-la, não dizer, não devo perceber, apenas estar cônscio, novamente sem escolha, cônscio de que você está fugindo. Então a fuga termina. O ímpeto da fuga é um desperdício de energia. Você interrompeu essa energia. Não, você não interrompeu. A percepção terminou com o desperdício. Por conseguinte, você tem mais energia. Existe mais energia. Então, quando não existe fuga, você se depara com o fato de que é isto. Você perdeu alguém. Morte, solidão, desespero. Isso é exatamente o que é. Aí, novamente, uma percepção do que é. Acho que vejo a direção que você está tomando. O que você quer dizer é que quando percebo que você está muito triste, porque não percebo a tristeza, ela não existe por si mesma. Portanto, quando percebo que você está muito triste, o que percebo é que você foi separado. E isso é uma fonte de tristeza. Porque agora seu pai está morto e você está separado. E no perceber que a tristeza está associada com a separação, não, Senhor. Percebendo que a alegria está associada com... Não, Senhor, ainda não. O fato é que perdi alguém. Isso é um fato consumado, terminado. E isso é algo finalmente terminado. E me sinto tremendamente sozinho. Isso é um fato. Sozinho. Com nenhum senso de relacionamento. Com nenhum senso de segurança. Estou completamente no fim. Muitas pessoas falam disso dizendo, estou vazio agora. Sim, vazio. E existe uma conscientização desse vazio. Dessa solidão, desse desespero. Digo que quando você não foge, você conserva a energia. Agora existe essa conservação de energia quando estou me deparando com o medo de minha solidão. Deparo-me com isso. Você está cônscio disso? Existe uma conscientização desse medo da solidão. Mas agora, como você pode dar a sua atenção não dividida para alguém que você perdeu simplesmente e finalmente? Perdi-o, finalmente, mas agora estamos examinando o estado da mente que perdeu. Sim, estamos tentando compreender. A mente que diz, perdi tudo, estou realmente numa tristeza desesperadora, certo? E existe o medo. Veja esse medo. Não corra, não fuja, não tente esconder isso. Pela coragem e todo o resto, veja esse medo, esteja cônscio, sem escolha desse medo. Então, nessa conscientização, o medo desaparece. Ele desaparece, então você tem agora mais energia.
Sim, e todos nós já experienciamos isso. Como ver o medo desarma o medo. A próxima coisa, o que tem lá? Por que existe a tristeza? O que é a tristeza? Autopiedade? Quando ela está associada com ansiedade ou medo, então teremos que chamá-la de autopiedade. Autopiedade, o que isso significa autopiedade? Veja o significado. Eu sou mais importante do que a pessoa que está morta. Portanto, você não deu sua atenção não dividida àquela pessoa. Nunca amei aquele homem, meu filho, nunca amei aquele filho. Nunca amei minha mulher ou marido, minha irmã. Nesse estado de conscientização existe a descoberta de que o amor nunca existiu. Ou na descoberta de uma tristeza que está associada com o pesar, ou com a separação, ou com o medo, existe a descoberta de que o amor foi horrivelmente limitado. Se ele de algum modo existiu, eu não tive amor, eu não poderia tê-lo. Amor significa algo totalmente diferente. Assim, agora existe uma energia tremenda. Compreende, Senhor? Não escapar, sem medo, o senso de autopiedade, interesse em mim mesmo, minha ansiedade. Fora desse senso de tristeza existe uma energia borbulhante, que realmente é o amor. Que realmente é o amor. Portanto, agora descobrimos que quando se dá uma atenção não dividida a alguém, não dê minha atenção à pessoa que está morta. Meu pai, meu filho, meu irmão. Não. Houve atenção ao estado de minha mente. A mente que diz eu sofro. Sim, mas estivemos tentando examinar o que eu sofro significa. No contexto de o que a atenção sem escolha significa. Sim, portanto, descubro que amor é uma atenção total. Amor é uma atenção total, sem qualquer divisão. Acho que isso é realmente importante, porque, veja, Senhor, para nós, amor é prazer, sexual, outros modos. Amor é prazer e amor é medo, amor é ciúme, amor é possessividade, dominação, agressão, compreende? Usamos essa palavra para cobrir tudo isso. Amor de Deus, amor de homem, amor aos pais, amor de... e por aí vai. Tudo isso é amor de meu interesse por mim mesmo. Sim, tudo isso é amor próprio, obviamente. Mas é o eu que está sendo amado, não é o self que está sendo amado. Isso não é amor, essa é uma descoberta tremenda. Quero dizer, requer uma grande honestidade dizer, por Deus, eu realmente nunca amei ninguém, eu fingi. Eu explorei, eu me ajustei a outra pessoa. Mas o fato de que eu nunca soube o que significa amar, isso é uma honestidade tremenda, Senhor. Dizer que pensei que amava e nunca o atingi, agora me deparei com algo que é real, que é, eu observei o que é e me movi a partir de lá. Existe uma conscientização de que o que é, e essa conscientização se move, é algo vivo, não chega a uma conclusão. Agora, por que é que em nossa tentativa de buscar a questão da atenção não dividida, ou atenção sem escolha, ou o ver simples, nós muito naturalmente caímos na questão, e realmente não é lógico, é muito natural, caímos na questão do simples amar, oposto ao amar fictício ou fraudulento, ou amar condicionalmente. Deve existir algo sobre amar e o processo de ver, que é tão similar que podemos nos mover do ver para o amar.
e realmente está discutindo a mesma coisa. E enquanto nos movemos, não, bem, mover não é uma palavra boa. Enquanto nos conscientizamos enquanto desenvolvemos essa atenção não dividida, essa conscientização sem escolha. Se posso sugerir, não use a palavra sugiro, humildemente. Desenvolver, ela significa tempo, Senhor. Esteja cônscio. Esteja cônscio. Estamos brigando com as palavras, porque esteja cônscio do carpete, a cor, o modelo, a forma. Esteja cônscio dele. Não diga eu gosto, não gosto, isso é bom. Apenas esteja cônscio dele e então disso floresce. A chama da conscientização, se pode se chamá-la assim. Veja. Mas veja, você não disse a mesma coisa em palavras diferentes, dizendo esteja cônscio do outro, do carpete, da árvore, do universo dentro do qual você vive? E então você traduz para um outro nível de percepção. E você diz, ame o carpete, ame a árvore, ame o universo. E você não sente que há uma diferença entre estar cônscio ou ver de modo não dividido e amar de modo não dividido incondicionalmente. Não, Senhor, quando você está muito cônscio, existe uma qualidade do amor. Você não tem que dizer seja ou não seja, ele está lá. É como um perfume numa flor, ele está lá. Os dois são, eles não são lados diferentes da mesma coisa. É a mesma coisa, são a mesma moeda. Sem lados, em absoluto, sim, de forma que, então, ver desta maneira não dividida, sem escolha, e amar desta maneira sem escolha, devem ser a mesma coisa. É isso, Senhor, mas veja que a dificuldade é que somos tão ávidos para alcançar essa coisa que perdemos o fio da meada, a beleza disso. Agora, suponha que estivéssemos para avançar nossa discussão mais um passo, ou talvez um outro passo, porque não há mais, e dizer que quanto mais pudermos perceber, estar cônscio e amar, são a mesma coisa. Poderíamos avançar mais um passo e dizer que ser é o mesmo que ver e amar. Agora, o que você quer dizer? Se posso perguntar pela palavra ser? Todos dizem eu sou, toda geração jovem no presente diz eu quero ser. O que isso significa? Estou certo de que isso significa muito pouco. Acho que isso significa ser ativo, ou ser possessivo, ser raivoso, ser violento. Eu sou. Isso é o que eu sou. Assim, a palavra ser tem uma conotação sobre isso associada, com a atividade que somente pode vir dessa energia interior, que é o que ser. Portanto, Senhor, tudo isso nos leva a uma questão. Se o homem pode mudar em absoluto, essa é a questão fundamental. Parece-me que essa é uma das maiores questões do mundo atual. A estrutura e a natureza dos seres humanos têm que mudar. Bem, quando você usa as palavras como estrutura e natureza, não um modo que categorias para mim. O estilo de vida do homem pode mudar? Sim, o modo que ele vive. A terrível mesquinhez, a feiura, a violência, você sabe o que está acontecendo. Eu diria que deve ser nada mais que desespero relativo. A questão da mudança, se quando estamos lidando com a questão da mudança, estivéssemos lidando com a criação de novas categorias para substituir velhas categorias. Não é isso que eu quero dizer. Se por outro lado estivéssemos lidando com a questão de mudar de fora para dentro, e se podem os homens fazer isso? Do fazer para o ser, do fingimento do amor para o amor, da percepção de categorias para o ver. Podem os homens mudar essa direção? Eu teria que perguntar, os homens podem? Eles podem. Você fez isso, eu fiz isso. Senhor, quero dizer, os homens farão isso? Por que o homem viveu como viveu? Com tal terrível brutalidade, tal decepção, tais mentiras, hipocrisia e todo o resto. Se tenho um filho, um irmão, esse é o meu interesse, minha responsabilidade. Não mudá-lo, mas ver o que é isso.
Não quero que ele me imite ou se conforme ao meu padrão, que é um absurdo, ou a minha crença, não tenho nada disso. Portanto, digo, olha como é possível um ser humano mudar. Mudar não para um padrão particular, realizar uma revolução psicológica total. Se eu fosse começar de algum lugar, Krishnamurti, acredito que começaria com você. Não porque acho que você precisa mudar, porque não acho, nem porque acho que você gostaria de mudar, mas porque acho que você quer ensinar, você quer compartilhar. Você recebeu tanta alegria por compreender e por amar que isso irradia de dentro de você. Agora, se você quisesse ensinar a alguém que existe, mas a ser visto do que é visto, e o mais não é quantitativo, mas na profundidade, talvez eu quisesse mudá-lo nessa direção. Que quando você fala do mundo e seu conflito e suas tensões, e sua violência e sua hipocrisia, que você também pode remeter a si mesmo a outra questão que estou certo, que você fez, mas não fala disso, a questão de não apenas a permanência do conflito interior ou exterior, mas a permanência da alegria interior e exterior. Senhor, agora espere um minuto. Elas sempre estão lá quando você fala, mas não são expressadas. Quando surge a alegria? Quando eu não a procuro. Quero dizer, ela acontece. Não tenho que cultivá-la. A mente não tem que buscá-la. Sim, a mente não pode buscar a alegria. Por conseguinte, tenho que compreender, um entendimento deve acontecer. O que é prazer e o que é alegria? É onde misturamos. Misturamos nossos níveis, sim. Compreender a alegria é mais importante do que compreender o prazer. Desculpa, compreender o prazer é muito mais importante do que compreender a alegria, porque queremos o prazer. Buscamos o prazer. Tudo é nosso prazer. Toda a estrutura social, moral, é baseada nesse prazer enorme. E o prazer causa o medo, insegurança e todo o resto. Agora, no entendimento do prazer, a outra coisa vem. Você não tem que falar dela, a outra coisa flui como uma fonte. Você nem a chama de alegria, é êxtase. Algo... Você está dizendo então que na busca do medo, através da fuga, ou na busca de alegria, quero dizer prazer, ou na busca do prazer, em ambas as buscas encontramos a morte, e também uma morte para a dissipação de energia, que nos impede de sermos alegres. E de sermos alegres, de vermos, de sermos amorosos, ou simplesmente sermos, é tudo a mesma coisa. Veja, através da negação, o positivo é. Sim. Não o positivo. Afirmar o positivo é negar o real. Mas como dissemos antes, negar as categorias não é realmente com o que estamos lidando. Nem estamos lidando com a negação do ver simplesmente. Estamos lidando com a negação de todos esses obstáculos, como o prazer para a alegria, porque a menos que você negue o prazer, nunca será alegre. E quando você é alegre, é também muito aprazível. Você não fala disso no momento em que você está consciente de que você é alegre, isso vai embora. É como ser feliz e você diz, como eu sou feliz. Fica sem sentido quando você diz como eu sou feliz. Sim, porque agora você racionalizou isso e colocou numa categoria. Agora isso se torna algo para se especular em vez de se fazer ser. Ao mesmo tempo, já que estamos buscando tão profundamente quanto podemos,
Buscamos ver, compreender e amar. Ou essa atenção não dividida, já que estamos buscando isso. E descobrimos que não se pode buscá-los, exceto negando o medo ou negando o prazer. Sim, Senhor, compreendendo o prazer, compreendendo a natureza inteira do prazer. Então devemos perguntar a nós mesmos, bem, se esses não são os meios para ver, amar ou ser, e suponho que iremos, enfim, entrar na questão de ser ou ser uno. Suponho que podemos entrar nessa questão, porque queremos descobrir que você é uno com o mundo, e o mundo é uno com você, e você é uno comigo, e eu sou uno com você. Queremos descobrir isso e observarmos que o ver deve acontecer, e o amar deve acontecer, e uma conscientização de ser deve acontecer. Vimos o que fazer para se livrar de todas as coisas que... excitante de todas as experiências ou realidade. A realidade de apenas ser. Eu sou, já basta, não preciso dessas coisas para ser. Aqui estou, esse tipo de coisa. Então, o que você pensaria? O que seria o próximo passo? E não estamos falando de processo ou de método agora. Qual você perceberia que seria o próximo passo no desenvolvimento? Do quê? Dessa atenção não dividida que discutimos mais cedo e desse amar que descobrimos ser o mesmo que a atenção. Atenção sem escolha e desse ser que descobrimos. Ser o mesmo que amar e ver ou compreender. E agora estamos tentando buscar a sua. O que acontece em seguida? O que acontece? A experiência de... Não gosto de usar a palavra unicidade, porque ela nos leva ao final, antes de chegarmos na metade. Mas buscando o que se faz depois de ter visto, de ter amado, de ter sido, de maneira que você quiser colocar isso? Vive-se, Senhor. Da forma que viver é o mesmo que amar e ver em qualquer sentido real. Isso quer dizer, Senhor, não quer a compreensão da morte. A compreensão da morte. Morte por quê? Para amar, deve-se morrer. Inquestionavelmente. Portanto, deve existir a investigação, a compreensão, a conscientização, o que quer dizer morrer. Sem isso não existe o amor. Mas isso não poderia ser uma ficção, porque quem nos dirá como é morrer? Iremos descobrir. Descobrir, bom. Não quero que ninguém me diga, porque isso significa autoridade. Bem, isso significa pessoas mortas que não podem falar. Não apenas isso. Se alguém, Senhor, o mundo asiático inteiro acredita em reencarnação, como você sabe, e no mundo cristão, em ressurreição e o todo o resto. Para descobrir isso, deve-se investigar se existe qualquer coisa permanente em mim que reencarna, que renasce na ressurreição, deve-se investigar essa questão, se existe algo permanente. Permanente, nada é permanente. Os carpetes acabam, toda a estrutura, as coisas tecnológicas, todas as coisas que o homem construiu está num fluxo. Você não está sugerindo que a medida é permanente? Você não está sugerindo que a medida é permanente? Medida? A medida. Você nasceu, viveu e morrerá. E isso tomará de você um certo número de anos. 70 anos, 30 anos, 20 anos, qualquer que seja. A medida é real ou você é real? Não estou falando em termos de medida. Assim, então, a medida não é real, mas algo externo a você. Então, temos o direito de dizer que você simplesmente acaba? Estou chegando nisso, Senhor. Estamos chegando nisso. Você sabe, o mundo grego inteiro pensou em termos de medida. Sim. E todo o mundo ocidental é baseado na medida. E o mundo oriental disse, a medida é uma ilusão. E eles entraram em outro tipo de medidas. Sim, outro tipo de medidas, e eles acharam isso de imensurável. Agora, estou dizendo, Senhor,
A vida, o viver, como vivemos agora, é um conflito. O que chamamos de amor é a busca de prazer. O que chamamos de morte é um escapismo, é medo, pavor dela. E estamos com medo tão completamente de tal fim. Temos a teoria da reencarnação, várias outras teorias que nos dão grande satisfação, grande conforto, e isso não é uma resposta. Isso nos impede de ver a realidade. Logo, negue tudo isso. Portanto, deve haver a compreensão da morte. O que é a morte? Existe fim fisiológico. Não nos importamos com isso. Todos vemos morte em todo lugar. Mas no que os seres humanos estão interessados é no fim psicológico. O fim do eu. O eu que diz, sou o dono dessa casa, minha propriedade, minha esposa, meu marido, meu conhecimento. Vou perder tudo isso, por conseguinte, não quero perdê-lo. O conhecido é mais atrativo do que o desconhecido. O conhecido é o fator do medo. No mundo racional. Estamos em contato, olhando para isso. Sim. Portanto, tenho que compreender o que a morte significa. Ela significa que existe uma entidade permanente, chame-a de alma. Os hindus chamam de Atman, não importa qual o nome. Você escolhe uma entidade permanente que nunca morre, mas evolui, ressuscitada, encarnada no tempo. Existe tal coisa como entidade permanente? Não uma teoria, não uma asserção especulativa, existe ou não existe, mas descobrir por si mesmo se existe uma entidade permanente. O eu que diz, devo sobreviver, por conseguinte, devo ter vidas futuras, seja no paraíso ou isso não importa. Existe tal coisa? Que é psicologicamente, que o pensamento construiu como o eu. Não posso conceber a existência de uma entidade permanente associada com o que chamamos de eu. Obviamente sim. Então existe um eu permanente separado disso? Mas então podemos fazer a pergunta, existe algo imensurável relativo ao eu separado disso? No momento que você diz o eu é imensurável, então eu volto de novo. Você volta de novo, certo, separado do eu, o não eu. Vou descobrir. Sim, agora devemos buscar isso. É isso, deve existir uma descoberta. Se existe, ou imensurável ou não. Existe ou não existe? Deve-se chegar nisso, a mente deve chegar nisso. Assim como existe um eu permanente. Superior, inferior, nenhuma permanência. Por conseguinte, o que é então a morte? Fisicamente, biologicamente, existe a morte. Todos nós compreendemos isso, vemos isso o tempo todo. Tudo se vai. O que se teme é a acumulação psicológica. No relacionamento de toda forma de imagem, conhecimento, função, é isso que temos medo de perder. Isso toma a forma do eu, que vai evoluir, tornar-se, mas é mais perfeito até alcançar o paraíso, ou qualquer modo que você deva chamá-lo. Vemos que ele é falso. Então, o que é a morte? Você estava sugerindo que podemos descobrir o significado da palavra viver, olhando para o significado da palavra morrer. Elas estão relacionadas. E a maioria dos religiosos na história da religião disse que para viver deve-se morrer. Senhor, como não leio esses livros ou nenhuma dessas coisas, isso é um fato real. Para viver, você deve morrer. Quer dizer, morrer significa morrer todo dia para todas as acumulações que você adquiriu ao longo do dia, terminar todo o dia morrendo, de forma que a mente está fresca todo dia.
está nova. Sim, e agora, para que possamos buscar a questão do viver, olhando para a questão do morrer e olhando para a questão do viver, façamos a morte final em que o corpo se desintegrou. O corpo é importante, cuidar dele, gostar dele, e você sabe do resto. Mas enterrá-lo quando estiver morto. Livrar-se dele, enterrá-lo, queimá-lo. Mais simples. Sim, agora suponha que queremos ver o que acontece quando se morre, para vermos o que acontece quando se vive. É isso, por conseguinte. Devo primeiro compreender o que significa viver e o que significa morrer. Minha vida, nossa vida, como ela é um tumulto, como ela é. Ela é um caos, é uma bagunça, como todos os tipos de ideias. Conclusões, ela é uma bagunça agora. Se não houver ordem, essa bagunça, não posso compreender o que é a morte, porque a morte é a ordem perfeita. Não sei se você percebe. O que você quer dizer por ordem? Para mim é algo imposto de fora. Espere, Senhor, eu estou chegando nisso. A morte é a ordem perfeita, porque ela é o término da desordem. Está certo, eu compreendo. Sim. Portanto, deve existir o término da desordem no meu viver. Sim. E o término da desordem é estar cônscio do que é desordem. Sem escolha, o que é desordem? Minha crença, meus deuses, meu país. Meu dizer, isso é melhor. Compreende? Toda essa violência terrível. Veja isso como é. E quando você vê isso como é, sem separação, você tem energia quando examinamos isso. Então, no percebimento da desordem existe ordem, que é a harmonia. Agora, tendo-a estabelecido no sentido de vê-la, percebê-la, sê-la, então a morte não está separada da ordem. Elas estão juntas. Ordem significa o término da desordem. Sim, e desordem ou ordem significa uma consciência de minha presença. Em você ou de sua presença em mim ou de nossa unicidade. Devemos buscar a questão de nos tornarmos cônscios ou darmos essa atenção não dividida ou amarmos uns aos outros, em que o outro é eliminado. Agora, isso é uma dualidade. Existe somente um estado. Olhe, Senhor, não existe você e eu. Não sou você e você não é eu. Existe essa qualidade de conscientização, sem escolha, sem senso de atenção, no qual eu e você cessam. Você não diz isso é unidade. Unidade implica divisão. Mas você está usando unidade no sentido matemático agora. Eu estou usando unidade. Unicidade para mim implica... Não unicidade para mim significa o mesmo que atenção não dividida. Ela não significa divisão, ela não pressupõe divisão. Quando não existe, veja, Senhor, estamos discutindo o que significa viver, amar e morrer. Isso é, o término da desordem é o término da morte. Não sei. Há grande beleza nisso. E nesse estado não existe você e eu. Não existe divisão. Então, nesse estado, você pode descobrir o que é o imensurável. Somente então você pode descobrir, não antes, porque senão se torna mera especulação ou alguém diz, existe o imensurável, existe Deus ou não existe Deus, isso não tem valor, é somente quando existe essa ordem completa, realmente uma ordem matemática, nascida da desordem, não um modelo imposto sobre a desordem. Então você descobrirá, então a mente descobre se existe um imensurável ou não.
de modo que ninguém pode dizer sim ou não. Se você não o vê, se não existe uma percepção do imensurável, então ele se torna meramente conceitual. E a maioria das religiões vive no conceitual. Suponha que fôssemos buscar essa questão da ordem como próximo passo e perguntarmos a nós mesmos quando dissemos coisas assim, que a paz, a harmonia, como a harmonia dos meus dedos trabalhando juntos, ou como a harmonia de você e eu em nosso diálogo, se fôssemos dizer que a paz ou a harmonia é a tranquilidade, que está associada com a ordem, e quiséssemos dizer, e o que mais queremos dizer com a ordem além de apenas organização? Ah, não. Organização toda dona de casa tem. Sim, e pode estar numa confusão completa na posse da organização. Confusão interior, estamos falando não apenas de ordem exterior, mais profunda, a ordem interior. Sim, agora o que é essa ordem profunda interior? Posso usar a palavra ordenação em vez de ordem? Ordenação, não sei exatamente o que é. A ordenação é um outro, então remove as divisões. Ordenação, se entendemos essa palavra ordem no sentido de não conflito, não atrito, nenhum sentido de eu ser maior que você, ou não comparação, nenhum senso de ambição, ganância, posse. A real qualidade da mente, que não está interessada em toda essa besteira, em todo esse absurdo, então essa é a ordem. Sim. Assim, então, ordem e paz e tranquilidade, que é energia, em sua plenitude, em vez de uma falta de energia. Não é uma atividade, mas é a plenitude de energia, portanto dinâmica. Isso é necessário, não é? Que significa que quando existe essa ordem completa, a mente não está mais em conflito. E, por conseguinte, tem uma abundância de energia. E o que foi feito por você ou por mim enquanto nos relacionamos para alcançar essa ordem de que estamos falando? Você não pode alcançá-la estando cônscio da desordem, sem escolha. A ordem vem naturalmente. Mas é verdade que muitas pessoas não alcançam a ordem. E também estávamos fazendo essa pergunta: podemos mudar a desordem para a ordem? Ou podemos mudar a morte para a vida? Podemos mudar o ódio para o amor? Podemos mudar a cegueira para a visão? Essas são as questões com as quais estivemos lidando e não respondemos a pergunta. Essa mudança pode acontecer simplesmente, eis aí, você sabe? Mas se quiséssemos lidar com isso, eu e você ouvimos o que está sendo dito. Você dá toda a sua atenção. Não como um católico ou isso ou aquilo, você dá sua atenção completa. Nesse estado de atenção, há uma transformação. Você não é mais hindu, budista ou o que seja. Você terminou com tudo isso, você é agora um ser humano total. Então você vai falando sobre isso, compreende? Você é ativo, você é um estrangeiro atuando no mundo. Mas você não é do mundo, mas um estrangeiro. Você diria que em nossa conversa, quanto mais perto chegamos da verdade, você fica menos consciente do fato de que eu sou um padre católico? Isso importa? De maneira alguma. Mas isso é com você. E isso não teve importância para mim, se você é um padre ou não é um padre. Sequer pensei nisso. Porque estou dando atenção sem escolha a você. Isso faz uma pequena diferença, isso faz uma diferença. Pegue, por exemplo, encontrei na Índia e em outros lugares. Vários hindus vieram até mim e disseram: por que você não veste mantos de sannyasi? Você sabe, sannyasis, o manto de monges. E eu disse: por que eu deveria? Para mostrar que você não é do mundo. E eu disse: olha, não estou querendo mostrar nada a ninguém.
Isso é real para mim e é o bastante. Se quiser vir escutar, escute, mas não vá pela minha vestimenta, pelo meu gesto, pela minha face. Isso não é importante, mas para eles isso é importante. Porque eles usam isso como uma plataforma para atacar. Ou para distrair, ou para tomar. Mas se você não está contando com nenhuma plataforma, se você não pertence a nada, por que deveria estar? Qualquer colarinho, sem camiseta. Mas acho que enquanto buscamos a questão de o que significa viver e morrer, ser e não ser, amar e odiar, enquanto buscamos essas coisas, devemos também, ao mesmo tempo, buscar a questão: o que significa pertencer? Agora, se você me perguntar se você pertence à Igreja Católica, eu diria, claro que não, porque não sou uma coisa que pode ser possuída por alguém. Nem a Igreja Católica é algo que eu possuo. Portanto, não gostaríamos de usar a palavra pertencer. Se tivéssemos um relacionamento amoroso com o outro, eu poderia dizer que você é meu amigo? Sim. Não, eu não poderia, porque conotaria posse. Veja o que você quer dizer, sim, sim. Eu não poderia dizer que você é meu amigo. Usamos essa palavra o tempo todo, mas a palavra meio distorce o que vemos quanto nós. Senhor, estou questionando porque pertencemos a qualquer coisa em absoluto? Não acho que podemos. Se somos livres, então não somos escravos. E não pertencemos a nada. Principal. O relacionamento possessivo é irrelevante. Não pertencer a nenhum grupo espiritual, organizado ou religioso. Ou pertencer a um partido, isso ou aquilo. Porque isso encoraja as divisões. Sim, se sou ou se sou livre, ambos significam a mesma coisa. Então, não sou passível de ser possuído por alguém. Não pertenço, a palavra não significa nada. Mas tem-se que ser. Não pertencer significa ficar sozinho. Mas essa é a contradição de que estivemos falando durante o tempo todo. Não pertencer é o preço que se deve pagar por se amar e ver qualquer coisa. Sim, Senhor, mas isso também implica não pertencer a nenhuma estrutura que os seres humanos construíram. Sim. Que significa que você tem que ficar sozinho, de fora. Não pertencer a toda essa bagunça. Senhor, quando você tem ordem, você não pertence à desordem. Mas agora acho que estamos chegando perto de o que queríamos, que morrer é viver. Senhor, isso é um conceito ou uma realidade? Não, isso é uma experiência, uma realidade. Se isso é real, é algo queimando. Não é apenas uma, isso queima tudo o que é falso. Vejo isso e, claro, que o experienciamos o tempo todo. O que estou dizendo é, se pudermos acabar com o medo de morrer e pudermos compreender e viver com a plenitude dessa energia de que estamos falando, acho que, pelo mesmo motivo, se pudermos acabar com a questão de pertencer ou do ter, de algum modo, podemos chegar à questão do que é ser, eu me pergunto. Se isso é solidão ou estar sozinho, eu me pergunto se isso é estar. O perigo de ser tem-se que examiná-lo. O que é ser? Podemos colocá-lo em várias categorias. A categoria de não é ser. Mas quando você sugeriu isso, quando estávamos discutindo do que é ser e buscamos isso através da questão do morrer e pertencer, e você disse ser é estar sozinho. É isso que você quer dizer? Como posso, Senhor, se eu morrer para o meu condicionamento como hindu, como posso pertencer a um hindu? Isso não tem significado? Bom, mas tendo deixado de ser, vejo o que acontece, Senhor. Eu descarto. Eu jogo fora o traje do hinduísmo ou do catolicismo, qualquer coisa que seja. O que acontece? Sou um estrangeiro.
Sou um estrangeiro no sentido de que posso dizer amo você, mas ainda sou um estrangeiro porque há um estado de desordem ao qual os seres humanos pertencem e o humano que está de fora ele não pertence. Inquestionavelmente, ou não pode ter um senso de pertencer, ou não pode usar a palavra pertencer, ou eu posso pertencer. Ele está fora, não há relacionamento. Agora, quando há relacionamento entre desordem e ordem, compreende, Senhor? Então, qual é o estado da mente? Que não é esse. E você está sugerindo que o estado da mente é o de estar sozinha. Sozinha no sentido de não estar contaminada. Ela é realmente inocente. Inocência no sentido de que não pode ser ferida. Afinal, a palavra inocência, o significado raiz, é não estar ferido. Sim. Ferir, você sabe, assim ela não é mais. Embora ela possa viver no mundo, ela não é do mundo. Sim, no sentido do conflito e da confusão. Toda coisa bagunçada. Agora é absolutamente necessário descobrir mais. Não o mais no sentido de que algo mais, mas esse estado é absolutamente essencial descobrir o imensurável, ou não. Sim, acho que isso é verdadeiro, para que nós, num sentido